O Espírito Santo é um presente de Deus que está sempre conosco, oferecendo conforto, orientação e poder de mudar para melhor. Mas, às vezes, podemos não abrir nossos corações totalmente para Ele ou experimentar completamente tudo o que Ele pode fazer por nós. Você já pensou em como sua vida poderia mudar se realmente deixar o Espírito Santo assumir o controle? Imagine uma vida cheia de paz que vai além do entendimento, a sabedoria para fazer as escolhas certas e a força para lidar com qualquer coisa que a vida joga em seu caminho. É o que acontece quando abrimos nossos corações para o Espírito Santo. Neste vídeo, compartilharemos 15 orações sinceras para ajudá-lo em sua jornada. Adoraríamos que você convidasse o Espírito Santo para a sua vida. Essas orações não são apenas palavras, elas são uma maneira de se conectar profundamente com Deus. Cada oração é baseada nas Escrituras, portanto, quando orarmos, estaremos na verdade das promessas de Deus. Se você precisa de paz, força ou um relacionamento mais próximo com Deus, essas orações ajudarão. Vamos convidar o Espírito Santo para a sua vida. Essas orações não são apenas palavras, eles são uma maneira de se conectar profundamente com Deus. Cada oração é baseada nas Escrituras, portanto, quando orarmos, estaremos na verdade das promessas de Deus. Se você precisa de paz, força ou um relacionamento mais próximo com Deus, essas orações ajudarão. Você sente a presença do Espírito Santo em sua vida. Antes de começarmos, gostaria de convidá-lo a se inscrever neste canal. É um lugar onde podemos nos encorajar, aprender e crescer na Palavra de Deus. Se você estiver pronto para iniciar esta jornada, clique nesse botão de inscrição para que você não perca nenhum conteúdo de construção de fé. Vamos começar pensando em uma promessa de Deus encontrada em João 14:26, ESV, mas o ajudante, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e trará à sua lembrança tudo o que eu disse a você. Este versículo nos lembra quem é o Espírito Santo, um ajudante que ensina e nos lembra. Vamos começar pensando em uma promessa de Deus em João 14:26, ESV, mas o ajudante, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lembrará tudo o que eu disse a você. Este versículo nos lembra o Espírito Santo, um ajudante que nos ensina, nos lembra a palavra de Deus e nos dá força. Então, reserve um momento para respirar profundamente e abra seu coração. Vamos dar as boas-vindas ao Espírito Santo em nossas vidas. Oração pelo Espírito da Verdade. Pai Celestial, chegamos diante de você hoje, humilhados e abertos, buscando seu Espírito de verdade para encher nossos corações e mentes. Você disse em sua palavra, no livro de João 16:13, quando o Espírito da Verdade chegar, ele o guiará gentilmente a toda a verdade. Ele não falará por sua própria autoridade, mas o que quer que ouve, ele falará, e ele declarará a você as coisas que estão por vir. Senhor, nós realmente precisamos da sua orientação porque, sem você, estamos perdidos. Vivemos em um mundo onde mentiras estão por toda parte, e é difícil. É difícil saber o que é verdadeiro e o que não é. Mas seu Espírito, Senhor, é a luz que corta a escuridão. Seu Espírito revela o que não podemos ver com nossos próprios olhos. Pedimos a você, Espírito Santo, que nos guiasse na verdade, não apenas na verdade no mundo, mas na verdade em nossos próprios corações. Mostre-nos onde acreditamos em coisas que não são de você. Caro Senhor, seu Espírito Santo é como uma luz orientadora que nos ajuda a ver a verdade. Não se trata apenas do que está no mundo, mas também do que está em nossos corações. Por favor, ajude-nos a reconhecer quando acreditamos em coisas que não são verdadeiras. Às vezes, dizemos a nós mesmos, e às vezes o inimigo nos sussurra. E às vezes outros falam mentiras sobre nós. No livro dos Salmos, capítulo 119, versículo 105, você disse, sua palavra é uma lâmpada aos meus pés e uma luz para o meu caminho. Então, Espírito Santo, por favor, ajude-nos a entender a palavra de Deus. Caro Senhor, você sabe como nós, humanos, tendemos a nos contar algumas mentiras não tão lisonjeiras. Às vezes, o inimigo até os sussurra para nós e, outras vezes, são as palavras de outras pessoas,
faladas sobre nós. Mas você, em sua infinita sabedoria, disse no livro dos Salmos, capítulo 119, versículo 105, que sua palavra é uma lâmpada aos meus pés e uma luz para o meu caminho. Pedimos que você, Espírito Santo, nos guie pela palavra de Deus, ajudando-nos a entendê-la não apenas em nossas mentes, mas profundamente em nossos espíritos. Quando abrimos a Bíblia, pedimos que você permita que a verdade salte das páginas e transforme a maneira como pensamos, falamos e vivemos. Pedimos que você substitua o medo por fé, confusão com clareza e dúvida com confiança em você. Espírito Santo, você nos lembra das promessas de Deus. Jesus disse no livro de João 14, 26: Mas o ajudante, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele ensinará todas as coisas e trará à sua lembrança tudo o que eu disse a você. Precisamos disso, Senhor. Precisamos que você lembre a verdade quando estamos sobrecarregados, quando nos sentimos fracos, ou quando o mundo tenta nos afastar de você. Seja nosso ajudante, nosso professor e aquele que nos mantém enraizado no que é certo e bom. Pai, oramos por coragem para viver a verdade. Sabemos que não basta entender isso. Precisamos da sua força para permanecer firme nele. O livro de 2 Timóteo 1, 7 diz que Deus nos deu um espírito de poder, amor e autocontrole. Preencha-nos com o seu amor e nos dê a coragem de compartilhar sua verdade com o mundo. Sabemos que pode não ser popular, e pode ser difícil, mas queremos viver de uma maneira que honre e aparte outros à sua graça. Senhor, pedimos paz, como você disse no livro de João, capítulo 8 e 32, e você saberá a verdade, e a verdade o libertará. A liberdade vem quando vivemos em sua verdade. Espírito Santo, quebre todas as cadeias de engano, todas as armadilhas do inimigo e toda mentira que nos impede de andar totalmente em sua vontade. Liberte-nos hoje, Senhor, pelo poder do seu Espírito de verdade. Confiamos em você, Deus, e nos abrimos para o seu Espírito. Declaramos que nossas vidas são suas e pedimos que você preencha todas as partes de nós. Agradecemos, Espírito Santo, por ser nosso guia constante e nossa verdade inabalável. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Oração pelo Espírito de conforto. Pai Celestial, chegamos diante de você hoje com corações abertos. Pedimos que você nos encha com seu espírito de conforto. A vida pode ser difícil, e há momentos em que nos sentimos sobrecarregados, sozinhos e inseguros de como avançar. Mas você nos prometeu no livro de João 14:16: E eu vou perguntar ao Pai, e ele lhe dará outro ajudante para ficar com você para sempre. Obrigado, Senhor, por enviar o Espírito Santo para ser nosso ajudante, nosso edredom e nosso companheiro constante. Espírito Santo, convidamos você para os lugares quebrados de nosso coração. Corações, sabemos que você vê a dor que tentamos nos esconder. Você vê as lágrimas que choramos em segredo e os encargos que carregamos que parecem muito pesados. Mas você é o Deus que cura, e pedimos que você traga sua paz a todas as áreas de nossas vidas. Sua palavra diz no livro dos Salmos, capítulo 34, 18: O Senhor está próximo daqueles que estão sofrendo, e Ele ajuda aqueles que estão no lixo. Obrigado por estar lá por nós, Senhor. Mesmo em nossos momentos mais difíceis, você está sempre lá, Senhor. Sabemos que seu Espírito traz paz que o mundo não pode dar. Jesus disse no livro de João 14, 27: Paz, deixo com você, minha paz que dou a você, não como o mundo dá a você. Não deixe que seus corações não fiquem perturbados, nem que eles tenham medo. Espírito Santo, precisamos dessa paz hoje. Em um mundo cheio de caos e incerteza, lembre-nos que sua paz está sempre disponível. Que ergue as tempestades em nossas mentes e ajude-nos a descansar em sua presença, Pai. Oramos por conforto, não apenas por nós mesmos, mas por outros que estão sofrendo. Sua palavra nos diz no livro de 2 Coríntios 1, 4 que nos conforta em toda a nossa aflição para que possamos confortar aqueles que estão em qualquer aflição com o conforto com o qual somos confortados por Deus. Senhor, ajude-nos a ser vasos do seu conforto. Que a paz e a cura que recebamos de você fluam através de nós para outras pessoas que precisam. Senhor,
conceda-nos as palavras a dizer e as ações a serem tomadas para mostrar seu amor àqueles que estão sofrendo. Espírito Santo, por favor, lembre-nos das promessas de Deus quando nos sentimos fracos, sobrecarregados pelo medo ou dúvida. Lembre-nos do que é verdadeiro. Sua palavra diz no livro de Isaías, capítulo 41, 10, não tema, pois estou com você, não fique consternado, pois eu sou seu Deus. Vou fortalecê-lo, vou ajudá-lo, vou defendê-lo com minha mão direita justa. Obrigado, Senhor, por sempre nos segurar quando sentirmos que estamos caindo. Obrigado por ser nossa força quando não temos. Sabemos que às vezes a noite pode parecer tanto tempo, mas queremos que você saiba que sua alegria está chegando. Pedimos que você nos ajude a confiar no seu tempo e manter a esperança de que você esteja trabalhando em todas as coisas juntas para o nosso bem. Pai, entregamos nosso fardo a você. Deitamos nossos medos, nossas preocupações e nossa dor aos seus pés. Como você disse no livro de Mateus, capítulo 11, 28, meu querido Senhor, convido todos os que estão cansados e sobrecarregados a vir até mim, e prometo dar-lhes descansar. Chegamos a você agora, pedindo esse descanso. Encha-nos com sua paz, sua força e seu conforto. Obrigado, Espírito Santo, por ser nosso edredom. Obrigado por nunca nos deixar, mesmo em nossos momentos mais sombrios. Confiamos em você e abrimos nossos corações para você. Deixe sua presença nos cercar e nos encher. Caro Pai Celestial, chegamos a você hoje porque precisamos de sua orientação. Às vezes, a vida pode parecer um labirinto, com tantas opções e caminhos à nossa frente. Mas confiamos em você, Senhor, porque você é quem conhece o caminho. Oramos em nome de Jesus, com a paz que somente você pode dar, que você será nosso guia. Amém. 10 Ensine-me a fazer sua vontade, meu Deus. Deixe seu bom espírito me levar em nível nivelado. Pedimos que você nos lidere e nos ensine o que é certo, porque sabemos que não podemos navegar pela vida por conta própria. Precisamos de você a cada passo do caminho, Senhor. Sabemos que seus planos são melhores do que qualquer coisa que pudéssemos criar por conta própria. A Bíblia diz no livro de Jeremias 29, 1, pois conheço os planos que tenho para você, declara o Senhor, planos de bem-estar e não para o mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Obrigado, Deus, por ter bons planos para nós. Espírito Santo, sabemos que você está sempre lá, ajudando-nos a confiar nesses planos, mesmo quando não os entendemos. Sabemos que você está lá para nos ajudar a parar de apoiar-se em nosso entendimento e começar a se apoiar em você. Sua palavra também diz no livro dos Provérbios, capítulo 3, 5 e 6, confie no Senhor com todo o seu coração e não confie em seu entendimento. Conheça-o e ele fará seus caminhos retos. Espírito Santo, sabemos que você quer nos ajudar a deixar de lado a necessidade de controlar tudo. Sabemos que você quer nos ensinar a confiar na sabedoria de Deus, em vez de tentar descobrir as coisas por conta própria. Sabemos que você quer nos levar na direção certa. Mesmo quando nos sentimos incertos ou assustados, confiamos no Senhor. Sabemos que há tantas vozes ao nosso redor, dizendo o que fazer e para onde ir, mas queremos seguir a sua. Jesus disse no livro de João, capítulo 10, versículo 27, minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Espírito Santo, ajude-nos a reconhecer mesmo quando parece incerto ou assustador, Pai, há tantas vozes ao nosso redor nos dizendo o que fazer e para onde ir. Mas não queremos seguir a voz do mundo, queremos seguir o seu. Jesus disse no livro de João, capítulo 10, versículo 27, minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Espírito Santo, ajude-nos a reconhecer a voz de Jesus no meio de todo o barulho. Ensine-nos a ouvir com cuidado e obedecer ao que você diz, mesmo quando é difícil. Senhor, sabemos que sua palavra é uma das maneiras mais claras de você nos guiar. A Bíblia diz no livro dos Salmos, capítulo 119, versículo 105, sua palavra é uma lâmpada aos meus pés e uma luz para o meu caminho. Espírito Santo, leve-nos a abrir nossos corações e mentes à sua palavra. Jesus,
Sua voz é um farol no meio do tumulto da vida. Pedimos que você nos guie com sua sabedoria, mesmo quando o caminho a seguir parece incerto. Sua palavra, uma lâmpada e uma luz, ilumina o caminho, como diz o livro dos Salmos no capítulo 119, versículo 105. Espírito Santo, convidamos você a nos levar a abrir as Escrituras diariamente, permitindo que sua palavra molde nossas decisões e nos forneça a sabedoria e a clareza de navegar na vida da vida. Também pedimos que você nos guie nos pequenos momentos e nos grandes. Às vezes, sentimos que nossas escolhas cotidianas parecem inconsequentes, mas sua palavra nos lembra no livro de Lucas 16:10 que é fiel em pouco também é fiel em muito. Espírito Santo, lembre-nos de que você se importa com todos os detalhes de nossas vidas, ajude-nos a honrá-lo nas pequenas coisas, sabendo que elas nos preparam para os planos maiores que você tem para nós. Pai, quando cometemos erros ou seguimos o caminho errado, pedimos que você gentilmente nos traga de volta para você. Senhor, agradecemos seu constante cuidado e orientação. Pedimos que você nos ajude a entregar nossos planos, preocupações e decisões para você. Guie-nos hoje, amanhã e todos os dias com seu amor e sabedoria. Pedimos humildemente que você nos ajude a seguir sua vontade com corações cheios de gratidão. Espírito Santo, seja a nossa luz orientadora. Amém. Oração pelo Espírito da Sabedoria. Senhor, agradecemos seu constante cuidado e orientação. Pedimos que você nos ajude a honrá-lo em tudo o que fazemos, sabendo que isso nos prepara para seus planos maiores. Quando cometemos erros ou nos desviamos de seu PATH, pedimos que você gentilmente nos traga de volta. Como você disse no livro de Isaías, capítulo 3, versículo 21, este é o caminho, entra nele. Quando nos voltarmos para a direita ou esquerda, confiamos que você nos guiará de volta ao seu lado. Espírito Santo, seja aquela voz que nos chama de volta para você e nos mostra da maneira certa. De volta ao livro de Isaías, capítulo 3, versículo 21, você disse: seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de você, dizendo: este é o caminho, entre nele. Quando você se vira para a direita ou esquerda, você ouvirá essa voz. Obrigado, Senhor, por nunca desistir de nós, mesmo quando estragamos tudo. Espírito Santo, seja aquela voz que nos chama de volta para você e nos mostra da maneira certa. Reunimos nossos planos, nossas preocupações e nossas decisões para você, Senhor. Pedimos que você nos guie hoje, amanhã e todos os dias depois. Leve-nos à sua vontade e nos ajude a seguir com corações humildes e obedientes. Obrigado, Espírito Santo, por ser nosso guia e nossa luz. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Oração pelo Espírito da Sabedoria. Vamos. Pai Celestial, chegamos diante de você hoje com corações abertos, pedindo o Espírito de sabedoria para nos encher. Precisamos da sua sabedoria para navegar nesta vida, entender as coisas que não entendemos e para tomar as decisões que não temos certeza de como tomar. Mas sua palavra promete que você dará sabedoria àqueles que perguntarem. No livro de Tiago 1:5, diz que, se algum de vocês não tem sabedoria, ele deve perguntar a Deus, que dá generosamente a todos sem censura, e será dado a ele. Então, Senhor, pedimos hoje para nos dar sua sabedoria, Espírito Santo. Sabemos que a sabedoria começa com o medo do Senhor. A Bíblia diz no livro de Provérbios 9:10: o medo do Senhor é o começo da sabedoria, e o conhecimento do santo é a percepção. Pedimos que você nos ensine o que significa honrá-lo com nossas vidas. Guie-nos para colocá-lo em primeiro lugar em tudo o que fazemos e a entrar em obediência à sua palavra. Mostre-nos as áreas em que somos tolos e nos guie a fazer escolhas que se alinham à sua verdade. Sabemos que você está cheio de conselhos e opiniões, mas não queremos sabedoria mundana. Queremos sabedoria de cima. Sua palavra diz no livro de Tiago 3:17: mas a sabedoria de cima é pela primeira vez pura, depois pacífica, gentil, aberta à razão, cheia de misericórdia e boas frutas, imparciais e sinceras. Espírito Santo, ensine-nos a reconhecer a sabedoria que vem de você.
Ajude-nos a discernir entre o que é certo e errado, entre o que é sábio e tolo, e sempre escolher o caminho que traz glória ao seu nome. Pai, oramos por sabedoria em nossos relacionamentos. É tão fácil dizer a coisa errada ou agir de maneiras que magoam os outros, mas sua palavra diz no livro de Provérbios 15. Uma palavra suave é melhor que um grito, e o amor é melhor que a raiva. Espírito Santo, ore nossas palavras e ações para que possamos trazer paz em vez de conflito. Ensine-nos a amar bem os outros e a lidar com todas as situações com graça e bondade. Também pedimos sabedoria em nosso trabalho e responsabilidades diárias. Às vezes, nos sentimos sobrecarregados por todas as tarefas e decisões que enfrentamos, mas sua palavra diz no livro de Eclesiastes 10, se você se encontrar lutando com um ferro sem descarga, não se preocupe. Com um pouco mais de esforço, você poderá lidar com isso. E lembre-se, o Espírito Santo está sempre conosco, guiando-nos a trabalhar mais inteligente, não mais duro. Eles dizem que a sabedoria é a chave para o sucesso, e estamos aqui para ajudá-lo a aproveitar ao máximo seu tempo e energia. Sabemos que a sabedoria vai além do conhecimento, é sobreviver de uma maneira que lhe traz alegria. Como diz a Bíblia em Mateus 7:24, então todo mundo que ouve essas minhas palavras e as segue será como um homem sábio que construiu sua casa na rocha. Espírito Santo, pedimos que você nos ajude a sermos a sua palavra e não apenas ouvintes. Pedimos que você nos ensine a construir nossas vidas com a base sólida de Jesus Cristo e do Pai. Oramos por sabedoria quando enfrentamos desafios e provações. Às vezes é difícil entender por que as coisas acontecem da maneira que acontecem, mas sua palavra diz no livro de Romanos 8. Aos 28 anos, sabemos que para quem ama a Deus, todas as coisas funcionam juntas para sempre. Para aqueles chamados de acordo com o objetivo dele, pedimos que você nos ajude a confiar que está trabalhando de tudo para o nosso bem, mesmo quando não o vemos imediatamente. Pedimos que você nos dê a sabedoria para permanecer fiel e paciente na espera. Espírito Santo, entregamos nossos pensamentos, nossos planos e nossos desejos para você. Encha-nos com sabedoria que vem do seu coração. Vamos entrar na sua luz e tomar decisões. Nós honre você e viva de uma maneira que reflita sua vida, amor e verdade. Obrigado, Senhor, por ser nossa fonte de sabedoria e por nunca nos deixar descobrir as coisas por conta própria. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Oração pelo Espírito de paz. Pai Celestial, chegamos diante de você com corações desejando sua paz. Neste mundo cheio de barulho, confusão e preocupação, precisamos da paz que só você pode dar. Jesus, você prometeu no livro de João 14:27 paz, deixo com você, meus queridos amigos. Eu te dou paz, não como o mundo dá, mas como eu lhe dou. Peço que seus corações não fiquem perturbados, nem com medo. Obrigado por nos oferecer paz que está além de qualquer coisa que este mundo possa oferecer. Hoje, pedimos seu espírito de paz para encher nossos corações, mentes e vidas. Senhor, admitimos que às vezes nossos corações são pesados. Nós carregamos encargos, medos e ansiedades que nos pesam, mas sua palavra nos diz no livro dos Filipenses 4, não se preocupe com nada, meus amigos. Em vez disso, vamos orar e pedir ajuda a Deus no dia de ação de graças. Compartilhe os desejos do seu coração com o Senhor, e que a paz de Deus, que é muito mais do que podemos imaginar, mantenha seus corações e mentes seguras e somas. Podemos nos apoiar no Espírito Santo para deixar de lado gentilmente nossas preocupações e trazer todas as nossas preocupações a Deus em oração. Que a paz do Senhor seja nosso escudo e nosso lembrete de que nunca estamos sozinhos. Pedimos paz em nossos relacionamentos também. Às vezes, enfrentamos conflitos com outras pessoas que nos deixam um pouco frustradas ou magoadas. Mas você nos chamou para sermos pacificadores, e sua palavra no livro de Mateus 5:9 quão felizes estão os pacificadores. Eles são verdadeiramente abençoados, pois serão chamados de filhos de Deus. Espírito Santo, por favor, ensine-nos a ser pacificadores em nossas famílias, amizades e comunidades.
Ajude-nos a perdoar rapidamente, falar gentilmente e amar os outros como você nos ama. Senhor, precisamos da sua paz, paz no meio das tempestades da vida quando as coisas parecem fora de controle. Lembre-nos de que você está sempre no controle. A Bíblia nos diz no livro de Marcos 4, 39 e 40 são sobre como Jesus acalmou a tempestade, dizendo: a paz fica quieta, Espírito Santo. Fale essas mesmas palavras às tempestades em nossas vidas, acalme nossos medos e ajude-nos a confiar em que você é maior do que a Bíblia que enfrentamos. Você foi chamado em um corpo. Confie em você. Oramos pela paz que dura, e sabemos que a verdadeira paz vem apenas de você. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 15, que o Deus da esperança o encha de toda a alegria e paz em acreditar, para que, pelo poder do Espírito Santo, você possa abundar em esperança. Encha-nos com sua paz hoje, Senhor, e deixe transbordar em todas as áreas de nossas vidas. Lembre-nos de que, não importa o que enfrentem, você é nosso refúgio, nossa força e nossa paz. Obrigado, Espírito Santo, por ser nosso edredom e nossa fonte de paz. Reunimos todos os nossos medos e preocupações com você, confiando que você nos levará a uma vida cheia de calma. Senhor, sua presença é um presente que nos permite descansar em você. Sabemos que sua paz é suficiente. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Oração pelo Espírito de força. Pai Celestial, chegamos diante de você hoje, sabendo que somos fracos e precisam de sua força. Há momentos em que a vida parece pesada e não sabemos como vamos passar. Mas agradecemos que não precisamos confiar em nosso poder, porque sua força é perfeita em nossa fraqueza. Sua palavra diz no livro de Efésios, capítulo 3, 16 que, de acordo com as riquezas de sua glória, Ele pode conceder que você seja fortalecido com o poder através de seu Espírito em seu ser interior. Espírito Santo, pedimos que você nos fortaleça de dentro para fora, encha-nos com seu poder e nos ajude a ficar firme, não importa o que teve em nosso caminho. Senhor, sabemos que por conta própria, somos limitados, mas com você todas as coisas são possíveis. Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 19, 26 com o homem, isso é impossível, mas com Deus, todas as coisas são possíveis. O Espírito Santo está lá para nos lembrar que nunca enfrentamos os desafios da vida sozinhos. Deus está conosco, capacitando-nos a superar todos os obstáculos. Deus nos ajuda a parar de olhar para nossas limitações e a começar a confiar na força ilimitada de Deus. Às vezes, as batalhas que enfrentamos parecem grandes demais, mas Deus está sempre lá para nos ajudar a passar por elas. Às vezes, podemos nos sentir tão pequenos diante dos desafios da vida, como se estivéssemos travando uma batalha difícil. Mas sua palavra nos lembra no livro de Isaías 41, 10 que não precisamos ter medo ou perder a esperança. Você está conosco, sempre. Você nos dará força quando nos sentirmos fracos e nos sustentarmos quando estamos prestes a cair. Obrigado, Senhor, por ser nossa força quando sentimos que estamos nos afogando. Inclinar-se em você hoje, sabendo que você nunca nos deixará ir. Espírito Santo, pedimos força no meio das provações. Às vezes, as tempestades da vida se sentem esmagadoras, não é? Mas sua palavra diz no livro dos Salmos, capítulo 46, versículo 1, Deus é nosso refúgio e força, uma ajuda muito presente em problemas. Lembre-nos, Senhor, de que você é nosso lugar seguro, nosso abrigo na inclinação de você hoje, sabendo que sempre estará lá para nós. Espírito Santo, pedimos sua força durante tempos desafiadores. Às vezes, a vida parece esmagadora, mas sua palavra diz no livro dos Salmos, capítulo 46, versículo 1, que Deus é nosso refúgio e força, uma ajuda muito presente em problemas. Lembre-nos, Senhor, que você é nosso lugar seguro, nosso abrigo na tempestade. Dê-nos a coragem de seguir em frente, mesmo quando o caminho for difícil. Deixe seu Espírito nos dar a resistência que precisamos continuar e confiar em seu plano, Senhor. Também pedimos força para fazer o que é certo.
Há momentos em que é mais fácil aceder à tentação ou a sair da saída mais fácil, mas sua palavra diz no livro dos Filipenses 4:13: eu posso fazer todas as coisas através daquele que me fortalece. Deseja o Espírito Santo, por favor, nos capacite a viver em obediência a você. Dê-nos a força para dizer não ao pecado e sim à justiça. Ajude-nos a fazer escolhas que o honram, mesmo quando for difícil. Pai, oramos por força para amar os outros da maneira como você nos ama. Às vezes, é difícil ser paciente ou gentil, especialmente quando fomos feridos, mas sua palavra diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 16:13, seja vigilante, meus amigos. Fique firme em sua fé e ide como homens, seja forte. Que o Espírito Santo nos ajude a ser forte em nossa fé e em nosso amor. Ensine-nos a estender a graça e o perdão, assim como você fez por nós. Finalmente, Senhor, pedimos força para manter nossos olhos em você. O mundo está cheio de distrações e desafios que tentam nos afastar de você, mas sua palavra diz no livro de Neemias, capítulo 8:10: a alegria do Senhor é sua força, meu amigo. Que o Espírito Santo encha de alegria hoje. Que essa alegria seja a fonte de sua força, dando a você a energia e o foco que você precisa para viver para Ele. Obrigado, Espírito Santo, por ser nossa força quando nos sentimos fracos. Obrigado por nos levantar quando sentimos que não podemos dar outro passo. Reunimos todas as nossas preocupações e encargos a você, confiando ao seu alcance para nos levar. Caro Senhor, você está sempre lá para nós, levando-nos quando estamos nos sentindo fracos e inseguros. Hoje e todos os dias, pedimos que você nos guie com sua força, em nome de Jesus. Amém. Oração pelo Espírito do Poder. Pai Celestial, chegamos a você hoje, pedindo o Espírito de poder para encher nossas vidas. Sabemos, Senhor, que você não nos chamou para viver com medo ou fraqueza. Você nos chama para andar com ousadia com a força que vem de você. Como diz o livro de 2 Timóteo 1:7, pois Deus nos deu um espírito não de medo, mas de poder e amor e de autocontrole. Obrigado, Senhor, por nos dar seu poder para superar os desafios que enfrentamos e viver com confiança e propósito. Sabemos que podemos nos sentir fracos e inseguros por conta própria, mas somos lembrados no livro dos Atos, capítulo 1:8, mas você receberá poder quando o Espírito Santo chegar sobre você, e você será minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e para o fim da terra. Espírito Santo, pedimos que você venha sobre nós hoje e nos encha com o mesmo poder. Vamos entrar em ousadia, não para nossa própria glória, mas para ser testemunhas de seu amor e bondade ao mundo. Senhor, pedimos por poder de permanecer forte diante das dificuldades. A vida geralmente joga obstáculos em nosso caminho, e há momentos em que sentimos vontade de desistir, mas sua palavra diz no livro de Isaías 40:29: Ele dá força aos fracos e poder aos impotentes. O Espírito Santo está lá para nós quando nos sentimos fracos, dando-nos forças para continuar. Ele nos lembra que seu poder pode superar qualquer desafio. Espírito Santo, pedimos sua ajuda para resistir à tentação. É tão difícil permanecer no caminho certo quando o mundo tenta nos puxar em direções diferentes. Mas como sua palavra diz no livro de 1 Coríntios 10:13, nenhuma tentação ultrapassou o que não é comum ao homem. Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além de sua capacidade. Com a tentação, Ele também fornecerá uma maneira de escapar que você poderá suportar. Obrigado, Senhor, por ser fiel e por nos dar a força. Senhor, agradecemos sua fidelidade e por nos dar forças para dizer não ao pecado e a confiar no seu poder quando nos sentimos fracos. Oramos pelo poder de amar bem os outros, mesmo quando é difícil amar a maneira como você nos chamou quando as pessoas nos machucam, quando nos sentimos mal interpretados, ou quando parece inconveniente. Mas sua palavra diz no livro de Romanos 5:5: o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo, que nos foi dado. Espírito Santo, deixe esse amor fluir através de nós. Dê-nos o poder de perdoar, ser paciente e cuidar dos outros da maneira que você cuida de nós. Senhor, pedimos o poder de superar o medo.
O medo pode nos paralisar e impedir que entre nos planos que você tem para nós. Mas sua palavra diz no livro de Josué 1, queridos amigos, quero lembrá-lo de que você nunca está sozinho. O Senhor está sempre com você, orientando-o com seu amor e força. O Espírito Santo está lá, sussurrando palavras de esperança e coragem em seu ouvido. Respire fundo, meus amigos, e deixe esse conhecimento se encher de coragem de tomar esses passos de fé. Você não está sozinho nesta jornada e, juntos, cumpriremos o propósito que o Senhor nos deu. Cada um de vocês tem um caminho único e, às vezes, pode parecer muito grande ou esmagador demais. Mas lembre-se, como diz o livro dos Filipenses 3, pois é Deus quem trabalha em você para a vontade e trabalhar para seu bom prazer. Obrigado, Senhor, que não precisamos confiar em nossas forças para realizar o que você nos chamou para fazer. Trabalhe através de nós, Espírito Santo, e deixe seu poder brilhar em todas as partes de nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, por ser a fonte de nossa força e poder. Nos rendemos a você hoje e pedimos que você nos encha com seu amor e graça. Caro Senhor, andamos ao seu poder com confiança e alegria, vivendo como uma prova de sua grandeza. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Oração pelo Espírito de Apocalipse. Pai Celestial, chegamos a você hoje, pedindo o Espírito de Apocalipse para abrir nossos corações e mentes. Senhor, há tantas coisas que não entendemos, e precisamos que você nos mostre sua verdade. Sua palavra diz no livro dos Efésios 1, caro Senhor, pedimos que você nos abençoe com o espírito de sabedoria e apocalipse no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Pai da glória. Pedimos que você revele mais da sua glória para nós hoje. Ajude-nos a conhecê-lo melhor, amá-lo mais e segui-lo mais perto. Sabemos que sem você, não podemos entender completamente seus planos ou propósitos. Sua palavra nos diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Deus nos revelou essas coisas para nós através do Espírito, e é tudo por causa do desejo do Espírito de saber tudo sobre nós. O Espírito Santo está sempre procurando nossos corações, querendo nos mostrar as coisas que precisamos ver. O Espírito nos revela as áreas de nossas vidas que precisam de mudanças, cura ou rendição. O Espírito nos ensina a alinhar nossas vidas com sua vontade. Pai, oramos por revelação enquanto lemos sua palavra. Às vezes, a Bíblia parece difícil de entender, mas sabemos que você pode dar vida a nós. Sua palavra diz no livro do Salmo, capítulo 119. 18 Abre meus olhos para que eu possa ver a maravilha de sua lei, ó Espírito Santo. Abra nossos olhos e mentes enquanto estudamos as Escrituras. Deixe as palavras pularem da página e falar diretamente com nossos corações. Dê-nos novos insights e compreensão que mudam a maneira como vivemos. Senhor, pedimos revelação sobre o objetivo que você tem para nossas vidas. Às vezes nos sentimos perdidos ou inseguros do que você quer que façamos, mas suas palavras no livro de Jeremias 33. 3 Ligue para mim, e eu responderei e lhe direi coisas ótimas e escondidas você não sabia. Estamos chamando você hoje, Senhor, pedindo que você revele os próximos passos em nossa jornada. Mostre-nos para onde ir, o que fazer e como honrá-lo em tudo. Espírito Santo, também pedimos revelação sobre as suas promessas. Há momentos em que nos sentimos desanimados ou esquecidos com todas as coisas boas que você falou sobre nós, mas sua palavra diz no livro de 2 Pedro 1. 4, em sua graça infinita, ele nos concedeu suas promessas inestimáveis e imensuráveis, permitindo que compartilhemos a natureza divina. Senhor, pedimos que você nos lembre das promessas que fez. Que possamos encontrar força em nossa fé, sabendo que você é sempre fiel à sua palavra. Pai, oramos por revelação em nossas vidas diárias. Às vezes, podemos perder suas ações porque estamos muito envolvidos em nossos próprios desafios ou distrações. Mas sua palavra diz no livro de Provérbios 3, caro Senhor, confiamos em você com todos os nossos corações. Sabemos que você nos vê e conhece nossos caminhos. Sabemos que você nos ajuda todos os dias. Pedimos que você nos ajude a entender seu plano para nós. Sabemos que você quer que confiemos em você, mesmo quando não entendemos. Senhor,
Pedimos sua revelação que nos aproximará de Jesus. Sabemos que sua palavra diz no livro de João 16:13, quando o Espírito da verdade chegar, ele o guiará gentilmente a toda a verdade. Ele não falará sobre sua autoridade, mas o que quer que ouve, ele falará, e ele gentilmente declarará a você as coisas que estão por vir. Espírito Santo, gentilmente nos guia sobre a verdade sobre Jesus. Mostre-nos seu amor, sua graça e seu poder de maneiras que nunca experimentamos antes. Ajude-nos a crescer mais profundamente em nosso relacionamento com Ele todos os dias. Obrigado, Espírito Santo, por ser aquele que revela os mistérios de Deus para nós. Abrimos nossos corações e mentes para você, perguntando-lhe, caro Senhor, somos muito gratos por sua presença em nossas vidas. Pedimos que você se revele a nós e use seu poder divino para transformar nossas vidas em nome de Jesus. Nós oramos. Amém. Oração pelo Espírito da Santidade. Pai Celestial, chegamos antes de você hoje pedindo o Espírito da Santidade para encher nossas vidas. Senhor, sabemos que você nos chamou para viver vidas sagradas separadas para sua glória, mas admitimos que não podemos fazer isso por conta própria. Precisamos do seu Espírito Santo para nos ajudar. Sua palavra diz no livro de Romanos 1:4, e foi declarado ser o Filho de Deus no poder, de acordo com o Espírito de Santidade, por sua ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, obrigado, Espírito Santo, por ser quem nos torna santos e nos ajuda a seguir os passos de Jesus, nosso Pai. Confessamos que muitas vezes ficamos aquém de viver da maneira que você deseja. Há momentos em que cedemos à tentação ou deixamos o pecado assumir o controle, mas sua palavra diz no livro de 1 Pedro 1. Vocês dois, quantos anos vocês dois têm? Bem, como aquele que o chamou é santo, você deve ser santo em todas as suas ações. Lembre-se, está escrito que você deveria ser santo, porque sou santo, Senhor. Todos nós queremos ser santo como você. Então, por favor, nos limpe de qualquer coisa em nossas vidas que não o honre, purifique nossos corações e renove nossas mentes. Espírito Santo, ajude-nos a se afastar do pecado e a viver em retidão. A Bíblia diz no livro de Romanos 6:22, agora que você foi libertado do pecado e se tornou escravo de Deus, o fruto que você recebe leva à santificação e à vida eterna. Obrigado, Senhor, por nos libertar do poder do pecado. Ajude-nos a viver nessa liberdade todos os dias. Ensine-nos a dizer não às coisas que nos afastam de você e sim para as coisas que nos aproximam de você. Senhor, pedimos que sua santidade reflita em todas as partes de nossas vidas, em nossos pensamentos, palavras e ações. Queremos honrá-lo. Sua palavra diz no livro dos Salmos 24:3-4, quem subirá à colina do Senhor e ficará em seu lugar sagrado? Aqueles de nós que têm mãos limpas e um coração puro. Pedimos ao Espírito Santo que nos ajude a ter mãos limpas e corações puros. Mostre-nos as áreas de nossas vidas que precisam mudar e nos dê forças para fazer essas mudanças. Pai, também pedimos o Espírito de Santidade para nos ajudar a amar os outros. A verdadeira santidade não é parecer perfeita do lado de fora. É sobreviver em amor e compaixão. Como diz no livro dos Colossenses 3:12, coloque-o como os escolhidos de Deus, corações sagrados e amados, compassivos, bondade, humildade, mansidão e paciência. Espírito Santo, encha-nos com essas qualidades para que possamos refletir seu amor pelas pessoas ao nosso redor. Senhor, sabemos que a santidade não é até algo que alcançamos por conta própria. É uma obra do seu Espírito em nós. A Bíblia diz no livro dos Filipenses, capítulo 2:3, pois é Deus quem trabalha em você para a vontade e trabalhar para seu bom prazer. Obrigado, Espírito Santo, por trabalhar em nós e nos ajudar a viver vidas que o agradam. Nós te amamos e queremos ser as pessoas que você quer que sejamos. Senhor, oramos para que o Espírito de Santidade nos aproxime mais de você. Queremos conhecê-lo mais e experimentar sua presença de maneiras mais profundas. Sua palavra diz no livro de Hebreus 12:14, todos devemos tentar ser pacificadores e viver de uma maneira que reflita a santidade que sabemos que é necessário para ver o Senhor. Pedimos que o Espírito Santo nos guie nesse caminho,
para que possamos nos ver de maneira mais clara e aprofundar nossa amizade. Obrigado, Espírito Santo, por nos tornarmos santos. Nós nos rendemos a você hoje e pedimos que você continue seu trabalho em nossas vidas, nos transformem de dentro para fora, e gostaríamos muito de viver de uma maneira que o honra. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Oração pelo Espírito do Amor. Viemos a você, Pai Celestial, pedindo o Espírito do Amor para encher nossos corações. Senhor, sabemos que o amor é o maior mandamento que você nos deu, mas às vezes é difícil amar da maneira que você quer. É por isso que precisamos da sua ajuda. Sua palavra diz no livro de Romanos 5:5: o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo, que nos foi dado. Espírito Santo, convidamos você a derramar seu amor em nós hoje. Congratulamo-nos com você em nos ensinar como amar como você, Pai. Confessamos que muitas vezes deixamos de amar bem os outros. Há momentos em que somos egoístas, impacientes ou rápidos em julgar, mas sua palavra nos chama a um padrão mais alto. No livro dos 1 Coríntios, capítulo 13:4, diz que o amor é paciente e gentil. O amor não inveja ou se orgulha. Não é arrogante. Senhor, sabemos que você está sempre lá para nos ajudar a viver esse tipo de amor. Sabemos que você nos ensinará a ser pacientes com outras pessoas, mesmo quando é difícil. Sabemos que você nos ajudará a mostrar bondade, mesmo quando não sentirmos vontade. Senhor, sabemos que o amor não é apenas sobre palavras. Sabemos que é sobre ações também. Sua palavra diz no livro de 1 João, capítulo 3:18: filhos pequenos, sabemos que podemos amar os outros através de nossas ações, e sempre podemos contar com o Espírito Santo para nos guiar. Podemos servir os necessitados, incentivar as pessoas ao nosso redor e mostrar compaixão a todos que conhecemos. Podemos deixar que nossas vidas sejam um reflexo do seu amor, Espírito Santo. Também pedimos a força para amar aqueles que são difíceis de amar. Jesus nos ensinou no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 44, que devemos amar nossos inimigos. Senhor, oramos por aqueles que estão nos machucando. Isso não é fácil, mas sabemos que, com seu Espírito, todas as coisas são possíveis. Pedimos que você nos ajude a perdoar aqueles que nos machucaram e orarem por aqueles que nos prejudicaram. Queremos aprender a amar mesmo quando é difícil, assim como você nos mostrou. Pai, pedimos o espírito de amor para encher nossas famílias. Às vezes, as pessoas mais próximas a nós são as que lutamos para amar, mas sua palavra diz no livro dos Colossenses 3:14: acima de tudo, vamos abraçar o amor, que une tudo em perfeita harmonia. Que o Espírito Santo traga unidade e paz para nossas casas, ajudando-nos a amar os membros de nossa família com graça e compreensão, mesmo em tempos difíceis. Senhor, também oramos pelo amor para transbordar em nossas igrejas e comunidades. Como diz no livro de João 13:35: por isso, todas as pessoas saberão que vocês são meus discípulos se você gosta um pelo outro. Espírito Santo, que nosso amor um pelo outro seja um testemunho do mundo. Ajude-nos a se construir, apoiar um ao outro e caminhar juntos em unidade. Finalmente, Senhor, pedimos uma compreensão mais profunda do seu amor por nós. Às vezes, é difícil para nós acreditar que você nos ama incondicionalmente, mas sua palavra diz no livro de Romanos, capítulo 8:38 e 39, tenho certeza de que nada em toda a criação, nem mesmo a morte, a vida, os anjos, os governantes, as coisas presentes, as coisas que veio, as potências, a altura, a profundidade ou qualquer outra coisa, serão capazes de nos separar do amor de Deus em Deus. Obrigado, Senhor, por um amor que nunca falha, nunca desiste e nunca acaba. Ajude-nos a descansar nesse amor hoje. Obrigado, Espírito Santo, por nos encher com o amor de Deus. Deixe-nos nos transformar, nos guiar e fluir através de nós para todos que encontramos. Nós entregamos nossos corações. Caro Senhor, nós viemos diante de você hoje, pedindo o seu por forte amor por nos encher, em nome de Jesus. Nós oramos. Amém. Oração pelo Espírito da Unidade. Pai Celestial, chegamos diante de você hoje,
pedindo o espírito da unidade para nos unir como um. Senhor, sabemos que você deseja que seu povo viva em harmonia, se ame e trabalhe juntos para sua glória. Mas confessamos que às vezes, divisão e conflito atrapalham. É por isso que precisamos do seu Espírito Santo para nos unir. Sua palavra diz no livro de Efésios 4:3, somos muito gratos pela unidade do Espírito no vínculo da paz. Espírito Santo, pedimos que você nos ajude a viver em paz um com o outro e trabalhar duro para proteger a unidade que você nos deu. Pai, pedimos unidade em nossas famílias. Às vezes, mal-entendidos ou desacordos podem nos separar, mas sua palavra nos lembra no livro dos Colossenses, capítulo 3, versículo 13, afaste-se um do outro e, se um tiver uma queixa contra o outro, deixe-o resolvê-lo o mais rápido possível. Caro Senhor, pedimos que você nos ajude a perdoar um ao outro como nos perdoou. Pedimos que você nos ensine a perdoar rapidamente e a deixar de lado. Pedimos que você nos ajude a amar e apoiar um ao outro, mesmo quando é difícil. Senhor, também pedimos unidade em nossas igrejas. Como crentes, fazemos parte de um corpo e você nos ligou para trabalhar juntos para espalhar seu amor e verdade. Sua palavra diz no livro de 1 Coríntios 12:12, pois o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo são um corpo. Então é com Cristo. Espírito Santo, pedimos com corações abertos para sua ajuda para celebrar nossas diferenças, lembrando que todos fazemos parte da mesma família. Ensine-nos a servir um ao outro com humildade e a deixar de lado nosso orgulho pelo bem do seu reino, Pai. Também oramos por unidade em nossas comunidades. É tão fácil para as pessoas serem divididas por raça, cultura, política ou opiniões pessoais. Mas sua palavra nos chama para amar nossos vizinhos e buscar paz. No livro de Romanos 12:18, diz, se possível, até onde depende de você, viva pacificamente com todos, e deixe o Espírito Santo ser seu guia. Mostre-nos como ser pacificadores em nossos bairros e locais de trabalho. Ensine-nos a ouvir, entender e construir pontes em vez de paredes. Senhor, sabemos que a unidade só é possível quando mantemos nossos olhos em você. Quando estamos focados em nossos desejos, é fácil se dividir. Mas sua palavra diz no livro dos Filipenses, capítulo 2:2, vamos completar a alegria um do outro, amando um ao outro com o mesmo amor. Deixe o Espírito Santo nos ajudar a focar em Jesus e amar um ao outro como ele nos mostrou amar. Que nossa unidade reflita sua glória, Pai. Também oramos por unidade na Igreja Global. Em todo o mundo, milhões de crentes amam e seguem você, mas às vezes deixamos diferenças em cultura ou tradição criar divisão. Como diz no livro de Gálatas 3:28, não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois vocês são todos em Cristo Jesus. Espírito Santo, pedimos que você une sua igreja entre nações e culturas para que possamos trabalhar juntos para trazer seu amor ao mundo. Senhor, pedimos unidade dentro de nossos corações. Sabemos que às vezes nos sentimos divididos entre seguir nossos desejos e segui-lo, mas sua palavra diz no livro do Salmo 86. Ensine-me do seu jeito, ó Senhor, que eu possa andar em sua verdade. Unite meu coração para temer seu nome. Espírito Santo, por favor, traga paz e unidade aos nossos corações para que possamos segui-lo completamente sem hesitar ou dúvida. Obrigado, Espírito Santo, por ser a fonte de nossa unidade. Obrigado por nos reunir como um corpo e uma família em Cristo. Nós nos rendemos a você e pedimos que você continue trabalhando em nós, trazendo paz, amor e querido Pai Celestial. Oramos pelo espírito de paciência, o fruto do Espírito Santo, para crescer em nós. Sabemos que às vezes é difícil esperar por respostas, alterações ou avanços, por isso pedimos sua ajuda. Sabemos que a paciência é um fruto do Espírito Santo, como diz no livro de Gálatas 5, aos 22 anos, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade e fidelidade. Espírito Santo, ajude-nos a cultivar esta fruta em nós para que possamos confiar em você em todas as estações de espera. Pai,
Admitimos que muitas vezes queremos que as coisas aconteçam em nosso próprio tempo, mas sua palavra nos lembra no livro dos Salmos 27:14: espere o Senhor, seja forte ou deixe seu coração ter coragem, espere pelo Senhor. Ensine-nos, Senhor, como esperar por você com fé e força. Ajude-nos a confiar que o seu tempo é sempre perfeito, mesmo quando não entendemos. Senhor, precisamos de paciência no meio das lutas da vida. Às vezes, os desafios que enfrentamos sentem que nunca terminarão, mas sua palavra nos encoraja. No livro de Romanos, capítulo 12, caro Espírito Santo, por favor, dê-nos forças para permanecer esperançoso e confiar em você em tempos difíceis. Lembre-nos de que você está sempre conosco e que está trabalhando de tudo para o nosso bem. Também pedimos paciência em nossos relacionamentos. Há momentos em que nos sentimos frustrados ou magoados pelos outros, e é difícil responder com bondade. Mas sua palavra nos chama para sermos pacientes um com o outro. No livro de Efésios 4:2, diz: com toda a humildade e gentileza, com paciência, se apaixonando. Espírito Santo, pedimos que você nos ajude a ser pacientes com as pessoas em nossas vidas, mostrando a elas a mesma graça e amor que você nos mostra todos os dias. Senhor, pedimos paciência conosco também. Às vezes, nos sentimos desanimados quando ficamos aquém ou quando não crescemos tão rapidamente quanto gostaríamos, mas sua palavra diz no livro dos Filipenses, capítulo 1:6: e eu realmente acredito que Deus nos verá até o fim. No dia de Jesus Cristo, o Espírito Santo nos tornará completos. Espírito Santo, por favor, lembre-nos de que você tem um plano para nós. Ajude-nos a ser pacientes e confiar em seu processo. Oramos por paciência enquanto esperamos suas promessas de passar. Às vezes, parece que estamos esperando para sempre pelas coisas pelas quais oramos. Mas sua palavra diz no livro de Isaías, capítulo 40:31, mas aqueles que esperam pelo Senhor renovarão sua força. Eles devem montar com asas como águias. Eles devem correr e não ficarem cansados. Eles devem andar e não desmaiar. Senhor, renove nossa força hoje enquanto esperamos. Ajude-nos a confiar que suas promessas serão cumpridas no momento perfeito. Finalmente, Senhor, pedimos paciência à medida que crescemos em fé. Às vezes, queremos resultados instantâneos ou respostas imediatas, mas você nos chama para andar pela fé, não pela visão. Sua palavra diz no livro de Tiago 1:3 e 4: você sabe que o teste de sua fé produz firmeza, e a firmeza tem um efeito profundo em nossas vidas. Que possamos ser perfeitos e completos, sem nada. Espírito Santo, pedimos que você nos ajude a abraçar o processo e deixar você trabalhar em nossas vidas, mesmo quando isso leva tempo. Obrigado, Senhor, por ser paciente conosco. Obrigado por nunca desistir de nós, mesmo quando demoramos a aprender ou rápido em duvidar. Espírito Santo, encha-nos com sua paciência hoje. Caro Senhor, todos os dias aprendemos a esperar por você, a confiar em seu plano e amar os outros da maneira que você nos ama. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Oração pelo Espírito de Alegria. Pai Celestial, chegamos diante de você hoje com corações abertos, pedindo o Espírito de Alegria para encher nossas vidas. Senhor, sabemos que a vida às vezes pode parecer pesada e a alegria pode parecer distante, mas acreditamos em sua promessa que a verdadeira alegria vem de você. Sua palavra diz no livro de Romanos, capítulo 14:17: pois o reino de Deus não é sobre comer e beber, mas sobre ser justo, ter paz e sentir alegria no Espírito Santo. Espírito Santo, pedimos que você nos encha com aquela alegria que só vem de viver em sua presença. Senhor, sabemos que a alegria não é a mesma que a felicidade. A felicidade depende do que está acontecendo ao nosso redor, mas a alegria é mais profunda. Venha de conhecê-lo. Sua palavra diz no livro de Neemias 8:10: a alegria do Senhor é sua força, meu amigo. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar a encontrar alegria em nossos dias, mesmo quando a vida fica difícil ou as coisas não são como planejadas. Sabemos, Pai, que às vezes se preocupa e estresse pode levar nossa alegria.
Mas você nos deu a promessa no livro dos Filipenses 4:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Espírito Santo, por favor, ajude-nos a encontrar alegria em você hoje. Sabemos que às vezes a vida pode ser realmente difícil, e é fácil se envolver em nossas preocupações. Mas acreditamos que você está sempre lá para nos lembrar das coisas boas da vida. Em Filipenses 4:4, diz: alegra-se sempre no Senhor. Novamente, direi, alegrar-se. Então, Senhor, ensine-nos a encontrar alegria em você todos os dias, não importa o que estamos passando. Ajude-nos a focar em sua bondade e fidelidade, em vez de nossos problemas. Deixe sua alegria transbordar em nossos corações, levantando-nos para cima e além de todos os desafios. Espírito Santo, pedimos alegria nas coisas simples. Às vezes, estamos tão ocupados ou distraídos que perdemos as pequenas bênçãos que você nos deu. Sua palavra diz no livro do Salmo 118:24 diz: este é o dia em que o Senhor tem feito, um dia em que devemos nos alegrar e ficarmos felizes. Senhor, agradecemos por cada novo dia. Pedimos que você nos ajude a ver sua beleza no mundo ao nosso redor, agradecendo as pequenas coisas e a celebrar o dom da vida. Senhor, também pedimos alegria em nossos relacionamentos. Às vezes, conflitos ou mal-entendidos podem dificultar a sensação das pessoas que amamos. Mas sua palavra diz no livro de Provérbios 17:22, um coração alegre é como uma brisa quente e suave em um dia frio, mas quando estamos nos sentindo baixos, pode parecer que nossos espíritos estão sendo esmagados. Espírito Santo, por favor, ajude-nos a trazer alegria para nossas famílias e amizades. Ensine-nos a falar palavras de encorajamento, compartilhar risadas e construir outras pessoas com amor e bondade. Pai, oramos por alegria que dura, mesmo nos tempos mais difíceis. Como diz no livro de Tiago 1:2, conte tudo a alegria, meus irmãos, quando você enfrenta provações de vários tipos. Lord, sabemos que isso não é fácil, mas confiamos que você está trabalhando em todos os testes. Espírito Oli, ajude-nos a ver o quadro geral e encontrar a alegria e o conhecimento que você está conosco, mesmo no meio de nossas lutas. Que a alegria em nossas vidas seja uma luz que brilha para que todos vejam. Sua palavra diz no livro de João 15:1, eu compartilhei essas coisas com você porque quero que nossa alegria seja cheia e santo. Vamos deixar nossa alegria transbordar para as pessoas ao nosso redor. Vamos usar nossas vidas para mostrar aos outros que a verdadeira alegria vem de um relacionamento com você. Obrigado, Senhor, por ser a fonte de toda a alegria. Obrigado por nos amar, nos prestar e por estar sempre conosco. Espírito Santo, encha-nos com sua alegria hoje e todos os dias. Deixe essa alegria nos transformar. Caro Pai Celestial, chegamos a você hoje pedindo o espírito de intercessão para nos encher e nos guiar em oração. Sabemos que a oração é uma das ferramentas mais poderosas que você nos deu, mas há momentos em que não sabemos o que dizer ou como orar. É por isso que precisamos do seu Espírito Santo. Sua palavra diz no livro de Romanos, capítulo 8, nossos corações, nossas mentes e nossas vidas em nome de Jesus oramos. Amém. Oração pelo Espírito de intercessão, vamos orar. Pai Celestial, chegamos a você hoje pedindo o Espírito de intercessão para nos encher e nos guiar em oração. Senhor, sabemos que a oração é uma das ferramentas mais poderosas que você nos deu, mas há momentos em que não sabemos o que dizer ou como orar. É por isso que precisamos do seu Espírito Santo. 26 e 27, o Espírito Santo está sempre lá para nós, mesmo quando não sabemos como orar da maneira certa. O próprio Espírito ora por nós de uma maneira que não podemos explicar, e Deus sabe exatamente o que está acontecendo em nossos corações. O Espírito Santo está sempre do nosso lado, assim como ele é para os santos. 26 e 27, o Espírito Santo está sempre lá para nós, ajudando-nos quando estamos no nosso mais fraco. Nem sempre sabemos como orar da maneira certa, mas o próprio Espírito está lá, certificando-se de que passamos por isso. Ele sabe o que está acontecendo em nossos corações, porque está lá conosco. Obrigado,
Espírito Santo, por sempre estar lá por nós e nos ajudar a orar de maneiras que nem podemos entender. Pedimos que você nos ensine a orar. Às vezes, nos sentimos sobrecarregados por tudo o que está acontecendo ao nosso redor ou não tem certeza do que é sua vontade, mas sua palavra diz no livro de Mateus 6, caro Espírito Santo, agradecemos sua constante oração e orientação. Muitas vezes nos sentimos sobrecarregados com as necessidades ao nosso redor, mas sua palavra nos lembra de orar assim: nosso Pai no céu, sagrado seja seu nome. Espírito Santo, por favor, lembre-nos que a oração está simplesmente falando com você. Guie-nos a abordá-lo com humildade, fé e confiança, sabendo que você ouve cada palavra. Pai, oramos pelo espírito de intercessão para nos ajudar a orar pelos outros. Sua palavra diz no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, primeiro, peço que súplicas, orações e todas as petições. Vamos todos nos reunir em oração, oferecendo nossos pensamentos e ação de graças um pelo outro. Caro Espírito Santo, por favor, nos guie enquanto levantamos as pessoas em nossas vidas. Nossas famílias, amigos, vizinhos e até estranhos nos mostram suas necessidades e nos dão as palavras para orar por sua cura, provisão e salvação. Senhor, pedimos que a força fique em oração, mesmo quando é difícil. Há momentos em que nos cansamos ou desanimamos, mas sua palavra diz no livro dos Colossenses 4, caro Senhor, por favor, ajude-nos a orar firmemente e atentamente com o dia de ação de graças. Pedimos que você nos ajude a perseguir e estar em oração, dando-nos fé para acreditar que você está trabalhando mesmo quando ainda não a vemos. Ensine-nos a confiar no seu tempo e a orar até vermos um avanço. Também oramos pelo espírito de intercessão para nos levar a orar por nosso mundo. Há muita dor, conflito e quebrantamento ao nosso redor, e pode parecer esmagador. Mas sua palavra nos lembra o livro de 2 Crônicas 7:14: se meu povo, aqueles que são chamados pelo meu nome, se humilham e oram, procurando minha presença e se afastando de seus caminhos pecaminosos, então ouvirei o céu e perdoarei seus pecados e curarei suas terras. Espírito Santo, por favor, nos guie enquanto oramos por nossas comunidades, nossos líderes e nossas nações. Mostre-nos como ficar na lacuna e peça sua cura e paz. Senhor, também pedimos que seu Espírito nos ajude a orar quando as palavras nos falham. Há momentos em que nossos corações são tão pesados que não sabemos como expressar o que estamos sentindo, mas sua palavra diz no livro dos Salmos, capítulo 34, 18: o Senhor está próximo daqueles que estão sofrendo e ajudam aqueles que estão nos depostos. Espírito Santo, quando não temos as palavras, deixe nossos corações clamarem a você. Lembre-nos de que você nos entende melhor do que nós mesmos. Finalmente, Senhor, pedimos o espírito de intercessão para nos ajudar a orar de acordo com a sua vontade. Nem sempre sabemos o que é melhor, mas confiamos que você sabe. Sua palavra diz no livro de 1 João 5:14: e essa é a confiança que temos nele, se perguntarmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. Espírito Santo, por favor, ore em nossas orações para que elas se alinhem com seus planos e propósitos. Vamos orar com fé, sabendo que você está sempre trabalhando para o nosso bem. Obrigado, Espírito Santo, por ser nosso ajudante em oração. Obrigado por 14 e essa é a confiança que temos nele, se perguntarmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. Espírito Santo, por favor, ore em nossas orações para que elas se alinhem com seus planos e propósitos. Vamos orar com fé, sabendo que você está sempre trabalhando para o nosso bem. Obrigado, Espírito Santo, por ser nosso ajudante em oração. Obrigado por interceder por nós quando somos fracos e por nos ensinar a orar. Nós nos rendemos a você hoje, pedindo que você nos encha com o espírito de intercessão e nos leve a uma oração mais profunda e poderosa em nome de Jesus. Nós oramos. Amém. Oração pelo espírito de renovação. Pai Celestial, chegamos diante de você hoje, pedindo, querido Pai Celestial, chegamos diante de você hoje pedindo o espírito de renovação para refrescar nossos corações, mentes e almas. Sabemos que a vida às vezes pode se sentir drenando, e precisamos do seu espírito para nos restaurar e nos tornar novos novamente.
Sua palavra diz no livro de Tito, capítulo 3, versículo 5, Ele nos salvou não por causa de trabalhos realizados por nós na retidão, mas de acordo com sua misericórdia, pela lavagem da regeneração. Caro Senhor, às vezes a vida pode parecer um pouco esmagadora, não é? Sabemos que você está sempre lá para nos ajudar a nos sentir frescos e novos novamente. No livro de Tito, capítulo 3, verso 5, diz que somos salvos não por causa das coisas que fazemos, mas por causa de sua misericórdia e a nova vida que você nos dá. Espírito Santo, pedimos que você nos encha com sua alegria, paz e força. Tire todas as coisas antigas e cansadas em nós e substitua-as por seu amor e luz. Pai, pedimos que você nos dê novos pensamentos. Às vezes, nossas mentes estão cheias de preocupação, dúvida ou negatividade, mas sua palavra nos lembra no livro de Romanos 12, caro Espírito Santo, pedimos que você nos lavasse sobre nós e nos encha de nova vida. Tire as coisas antigas e cansadas em nós e substitua-as por sua alegria, paz e força. Pai, pedimos que você renove nossas mentes. Às vezes, nossos pensamentos estão cheios de preocupação, dúvida ou negatividade, mas sua palavra nos lembra no livro de Romanos 12, não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela renovação de sua mente, que, ao testar, você pode discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, aceitável e perfeito. Espírito Santo, transforme a maneira como pensamos. Ajude-nos a focar no que é verdadeiro, honrado e puro. Ensine-nos a ver a vida na sua perspectiva e a confiar em seu plano perfeito. Senhor, também pedimos renovação em nossos corações. Há momentos em que nos sentimos cansados, desencorajados ou até distantes de você, mas sua palavra diz no livro dos Salmos 51. Ó Deus, por favor, crie um coração limpo em mim e renova um espírito certo dentro de mim. Espírito Santo, oro para que você limpe nossos corações de qualquer coisa que não o honre e nos encha de amor, esperança e paz para que possamos viver totalmente para você. Pai, precisamos de renovação em nossa força. A vida pode parecer esmagadora e, às vezes, sentimos que não temos energia para continuar. Mas sua palavra diz no livro de Isaías 40, 31, mas aqueles que esperam pelo Senhor renovarão sua força. Eles devem montar com asas como águias. Eles devem correr e não ficarem cansados. Eles devem andar e não desmaiar. Caro Espírito Santo, por favor, dê-nos a força para enfrentar todos os desafios e seguir em frente, sabendo que você está conosco a cada passo do caminho. Senhor, também pedimos renovação em nosso propósito. Às vezes, nos sentimos perdidos ou inseguros do caminho que você tem por nós, mas sua palavra diz no livro dos 2 Coríntios ch 5. 17 Então, meus amigos, se algum de vocês estiver em Cristo, você é uma nova criação. O velho faleceu. Eis que o novo chegou. Espírito Santo, lembre-nos que somos feitos novos em você. Mostre-nos o objetivo que você tem para nossas vidas e nos dê a coragem de seguir onde você lidera. Espírito Santo, pedimos renovação em nossos relacionamentos. Há momentos em que o conflito ou a distância pode dificultar a conexão das pessoas que amamos. Mas sua palavra diz no livro dos Colossenses, capítulo 3 e 13, vamos ser gentis um com o outro, assim como o Senhor nos esteve. Vamos perdoar um ao outro, assim como Ele nos perdoou. Ensine-nos a perdoar, amar e reconstruir os relacionamentos que precisam de cura. Renove nossos corações para que possamos mostrar aos outros a mesma graça que você nos mostrar. Finalmente, Senhor, pedimos renovação em nosso espírito. Às vezes é fácil se sentir desgastado pelas lutas da vida, mas sua palavra diz no livro das Lamentações 3. Nas tenras idades de 22 e 23 anos, sempre que possamos valorizar o amor inabalável do Senhor, sabendo que suas misericórdias são tão abundantes quanto o início de cada novo dia. Sua fidelidade, Senhor, não conhece limites. Somos sempre gratos pelas misericórdias que nos renovam a cada dia que passa. Que o Espírito Santo nos encha de esperança e alegria, lembrando-nos que cada dia é uma chance de começar de novo com você. Obrigado, Espírito Santo, por ser o poço da renovação em nossas vidas.
Nós humildemente nos rendemos a você, pedindo que você nos transforme em uma versão renovada de nós mesmos. Do querido Pai Celestial, ao refletirmos sobre as lições do ano passado, somos lembrados do profundo impacto que você teve em nossas vidas. Seu espírito de verdade, conforto, orientação, sabedoria, paz, força, poder, revelação, santidade, amor, unidade e paciência fortaleceram nossos corações e nos encheram de um renovado senso de propósito e gratidão. Quando fechamos este capítulo e olhamos para o próximo ano, vemos humildemente antes de você, cheio de gratidão por tudo o que você fez em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Querido Senhor, somos gratos pela força, conforto e orientação que você nos deu através de suas orações de alegria, intercessão e renovação. Eles nos aproximaram de você, lembrando-nos que nunca estamos sozinhos e que seu Espírito está sempre trabalhando em nós. À medida que avançamos, pedimos que você nos ajude a manter essas orações vivas em nossas vidas diárias. Que eles sejam mais do que palavras ditas hoje, que eles sejam a base de como vivemos. Sua palavra diz no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, e tenho certeza do querido Senhor, você começou uma boa obra em nós, e agradecemos sua fidelidade a completá-la no dia de Jesus Cristo. Pedimos que você continue a moldar, refinar e nos usar para a sua glória. Pedimos que você nos lembre que temos tudo o que precisamos através do seu Espírito. Quando nos sentimos fracos, pedimos que você seja a nossa força. Quando nos sentimos perdidos, pedimos que você seja nosso guia. Quando estamos quebrados, pedimos que você seja nosso curandeiro. Sua palavra diz no livro de Zacarias 4. 6, não por mai, nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos anfitriões. Reunimos nossas vidas a você, confiando no poder do seu espírito para nos levar a cada passo do caminho. Pai, oramos pela ousadia para viver nossa fé. Que as orações que oramos hoje nos inspirem a agir, amar, perdoar e compartilhar sua verdade com os outros. Sua palavra diz no livro de Mateus, capítulo 5. 16, deixe sua luz brilhar brilhantemente diante dos outros, para que eles possam ver suas boas obras e dar glória ao seu Pai no céu. Espírito Santo, deixe nossas vidas brilharem para que todos que encontramos possam vê-lo em nós. Finalmente, Senhor, pedimos sua bênção sobre todos que se juntaram a nós nessas orações. Encha o coração deles com a sua paz, a mente deles com sua sabedoria e a vida deles com sua alegria. Deixe-os entrar no poder do seu Espírito, sabendo que você está com eles. Caro Senhor, agradecemos sua presença constante em nossas vidas, como lindamente expresso no livro dos Números, capítulo 6, versículos 24 a 26. Que suas bênçãos estejam sobre nós, seu rosto brilhe sobre nós e sua graciosidade seja nosso guia. Que o seu semblante nos levante e nos dê paz. Nós te amamos, honramos você e entregamos tudo a você. Vá conosco agora, Espírito Santo, e nos leve à vida que você preparou para nós em nome de Jesus. Amém.